paz do Senhor Jesus. Hoje nós iremos falar a respeito de um homem na Bíblia cuja a vida que ele tinha era uma vida que ele se sentia sozinho em meio a uma multidão. Era uma pessoa, que não se encaixava na sociedade que se vivia. Não porque ele não queria se encaixar, mas porque as pessoas não queriam encaixar ele por umas situações a qual ele estava. Estamos falando de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era o chefe dos publicanos na época. E os publicanos, eles cobravam impostos. E eles trabalhavam para o governo romano. Os judeus, eles foram tomados por esse império romano. Judéia, toda Israel, estava no domínio dos romanos. E eles os forçavam a pagar impostos também para César. E isso chateava demais. E agora, o que aborreceu além da conta esse povo foi que pessoas do próprio povo deles estavam trabalhando para uma nação inimiga e cobrando impostos do seu próprio povo para tributar essa nação inimiga. Então imagine o grau de desprezo que Zaqueu recebia do seu próprio povo. Imagine também Mateus, que foi chamado para ser um dos discípulos de Jesus, onde Jesus chega para Mateus e diga: segue-me, e ele largou tudo. Ele era um publicano também, ele cobrava impostos. Então aqui Zaqueu ele não se encaixava na sociedade, no meio do seu povo, por causa da sua profissão. E na Bíblia vai dizer que quando Jesus ele chega em Jericó, ele entra em Jericó e estava atravessando a cidade. Então morava ali um certo homem chamado Zaqueu. Ele era chefe dos cobradores de impostos que haviam ali na época. Mas Zaqueu, ele colocou e sentiu algo no seu coração. Ele desejou ver Jesus. Só que o texto diz que ele era um homem de pequena, ou seja, de baixa estatura. Ele era pequeno. Então, ele correu diante da multidão, porque Jesus andava somente cercado por multidões. Eram muitas pessoas que seguiam o mestre. Alguns, que são a minoria, que seguiam Jesus por quem ele era, pelas palavras que saíam da sua boca, palavras de vida eterna. Mas a maioria servia a Cristo por aquilo que Jesus fez em suas vidas. Por ele ter talvez multiplicado pão e peixe, talvez por ele ter feito outros milagres que os atribuíram. Então entendemos que nem todos que estavam na multidão eram verdadeiros discípulos de Jesus, mas estavam ali. Então ele passa diante da multidão. Então o texto vai dizer que ele sobe numa figueira brava. E uma figueira brava era uma figueira que tem muitos espinhos. Ele sobe nessa figueira brava, porque como ele era de pequena estatura, ele queria ver Jesus. Então agora ele sobe nessa figueira. E Jesus passando viu Zaqueu lá em cima e fala: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ir na sua casa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Então o texto diz que ele se apressou e desceu. Ele desceu daquela árvore, daquela figueira brava, e o recebeu na sua casa. Ele a recebeu de bom grado. E o texto vai dizer que quando, vendo todos essa atitude de Jesus, de chamar Zaqueu, eles sabiam quem era Zaqueu, mas pensavam que Jesus não o conhecia, mas Jesus já o conhecia. Quem sabe Jesus passou ele por causa dele, somente por causa dele.
E a multidão começava a murmurar, dizendo que ele estava entrando, sendo hóspede de um homem pecador. E quando Jesus estava na casa de Zaqueu, creio eu que Zaqueu preparou um banquete muito bem feito, muito farto. E eles comendo ali, a Bíblia vai dizer que Zaqueu levantou e disse para Jesus: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituirei quadruplicado. E Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu era um homem perdido. Zaqueu precisava ser buscado e ser salvo. Então Jesus, ele veio porque Zaqueu estava perdido. Ele estava perdido no quê? As riquezas cegavam Zaqueu. O brilho do ouro, da prata. Zaqueu era um chefe dos cobradores, mas ele não era um chefe justo. Ele não era um chefe honesto. E ele se enriqueceu com isso. Então, ele disse aqui que se defraudou alguém, ele o restituía quadruplicado, ou seja, 4 vezes mais. Há uma lei para isso, né? Que quando você agisse injustamente ou defraudasse alguém, você o restituiria 4 vezes mais. O interessante é que antes de Jesus entrar na casa de Zaqueu, Zaqueu, ele não seguia a lei, ele não estava nem aí para a lei, ele só estava com seus olhos no ouro. Mas quando Jesus, atravessando Jericó, Zaqueu soube disso, agora ele ansiou tirar os seus olhos do seu ouro e olhar Jesus. Isso foi uma decisão que marcou a vida de Zaqueu, que mudou a vida desse homem. Ele desejou ver Jesus. E isso fez toda a diferença para a vida dele. E quando ele vê Jesus, ele deseja Jesus, ele anseia em Jesus. Então o ouro perde o seu valor para Zaqueu. A sua riqueza, que outrora era o seu Deus, que outrora ele venerava, agora não se passava apenas de míseras moedas com valores, mas não tinha o brilho da qual Zaqueu olhou para Jesus e encontrou em Jesus. Agora Zaqueu encontra uma riqueza melhor do que o ouro e a prata, o próprio Jesus Cristo. Quem sabe, antes de Jesus, antes dele ver Jesus, Zaqueu, ele era cativado pelo ouro dessa terra. Zaqueu viu Jesus. E agora Zaqueu começa a mudar. Porque Jesus entrou dentro da casa de Zaqueu. E quando Jesus entra dentro da nossa casa, nada mais fica igual. Tudo muda. Tudo mudou na vida de Zaqueu. Quem sabe Jesus estava pregando, ensinando, a Bíblia não relata, mas fala que Zaqueu ele se levanta. Ele ouve a voz de Jesus e ali o seu coração se quebranta. O seu coração se derrama na presença daquele que é mais valioso de qualquer ouro, e ouro de Ofir, o próprio Jesus. E ele fala: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens, metade dos meus bens. E se eu defraudei alguém, ele ia dar metade de seus bens aos pobres. E ele diz: e se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu devolverei 4 vezes mais. E ouvindo isso, Jesus falou: hoje houve salvação na sua casa. Hoje é salvação na sua casa. Porque este é filho de Abraão. Então ele mostrando para as pessoas que não queriam encaixar Zaqueu na sua sociedade, não queria incluir Zaqueu, Jesus fala para eles ouvirem: este aqui também é filho de Abraão. Se vocês são filhos de Abraão, este também é. Ele é descendente de Abraão. Ele é filho de Abraão. E a salvação entrou dentro da casa dele.
dentro da casa dele. Olha que interessante. Zaqueu, para a gente entender Zaqueu, você pega a história do jovem rico. Você pega a passagem do jovem rico. Ele chega para Jesus e fala: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Então Jesus ele fala: olha, segue os mandamentos. Ama a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua força, de todo o entendimento, de toda a tua alma. Né? Não matarás, não roubarás, honra pai e mãe, guarda o dia de sábado, não cobiçarás. Então aquele jovem virou e falou assim: olha mestre, tudo isso que o Senhor falou aí, eu já tenho praticado desde a minha mocidade, desde quando eu era criança. Jesus falou: pois bem, mas te falta mais uma coisa, que está impedindo você de conquistar a vida eterna. Pega todos os seus bens, toda a sua riqueza, todo o seu ouro, toda a sua prata, vende tudo isso, coisas materiais, coisas valiosas, físicas, dá aos pobres. Junta um tesouro no céu e me siga. Então você terá a vida eterna. Porque aquele jovem rico, ele chegou diante da vida. Jesus é a vida. Mas para ganhar a vida é preciso perder esta aqui. É preciso se desprender de riquezas e de tantas outras coisas que nos prendem. Não tem como a gente caminhar para a vida eterna, não tem como a gente seguir Jesus, porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida que nos levará até o Pai. Não tem como seguir Jesus presos nas coisas dessa terra, preso em riquezas. Então Jesus sabia o que prendia aquele jovem, era a sua riqueza. Mas a Bíblia vai dizer que aquele jovem, ao ouvir o que Jesus disse, o seu semblante descai, ele vira, dá as costas e vai embora. Porque agora tocou naquilo que era mais precioso para o rico, para aquele jovem, a sua riqueza, o seu ouro. Repare que Zaqueu, ele não foi até Jesus, simplesmente ele subiu na figueira para ver Jesus. Agora, o jovem rico, ele não era odiado pelo seu povo, ele chegou livremente perto do mestre, perto de Jesus. Zaqueu, ele teve dificuldades, porque Zaqueu era odiado entre os seus, e ele era de um homem de pequena estatura, então ele teve que enfrentar obstáculos. O jovem rico não. Porém, Zaqueu, ele se quebrantou o seu coração e viu que existia um ouro mais precioso daquele a qual ele guardava no seu quarto dentro de um baú. Ele agora descobriu que existe alguém mais precioso, mais valoroso, mais importante e que brilha mais do que o brilho do seu ouro guardado na sua casa. Ele encontrou Jesus. E Jesus hospedar na sua casa. E ele leva Jesus para sua casa. Mas agora o jovem rico, ele estava preso nas riquezas e ele não conseguiu. E os seus olhos não conseguiu ver quem estava diante dele. Não conseguiu enxergar o brilho mais poderoso que há em Cristo Jesus do que há na sua riqueza. Ele olhou para o passado, quem sabe ele viu o esforço que ele teve para ser e se tornar ou ter aquilo que ele tem agora. E assim dar de mão beijada e seguir um homem que não tem onde repousar a cabeça, que até as raposas do campo têm covis para morar, e o filho do homem não tem onde repousar, ou seja, não tem onde reclinar a sua cabeça. Ele não abriria mão do luxo, do conforto, de deitar numa cama quentinha, cobrir com um cobertor macio, comer as melhores comidas, vestir roupas de linhos, roupa de púrpuras, para vestir roupas que às vezes iriam ser desconfortáveis para ele e viver em lugares desconfortáveis para ele. Seguir uma pessoa que carrega uma promessa de um reino que não se pode ver aqui. Quem sabe passou tudo isso no pensamento do jovem rico, mas Zaqueu, ele estava perdido. O rico estava embaraçado nas suas riquezas. Zaqueu também estava, mas Zaqueu tomou uma atitude. Ele abriu os olhos e viu quem estava na sua casa. O jovem rico,
desfaleceu seu semblante e foi embora. Então nós aprendemos nesse devocional que Jesus ele veio fazer algo simples. Ele veio buscar e salvar aquele que está perdido. Jesus ele tem a salvação em tuas mãos. Jesus ele pode te salvar. Jesus ele quer te buscar. Mas a questão não é essa, não é o querer de Jesus, é o teu querer. Zaqueu ele quis Jesus, portanto ele foi até Jesus e desejou ver Jesus, levou Jesus para casa. Mas aquele jovem rico não, ele foi interessado em vida eterna, mas não queria pagar o preço, não queria renunciar às coisas desse mundo. Zaqueu renunciou às riquezas dessa terra. O jovem rico não quis renunciar. Zaqueu, quem sabe, está salvo cantando nos céus. O jovem rico, eu não sei o que se ouve dele. Talvez mais para frente ele entendeu o propósito. Mas Jesus ele veio algo simples. Simples. Ele veio buscar e salvar aquele que está perdido. Ele fez isso na vida de Zaqueu, fez isso na minha e pode fazer na sua vida. Te buscar, porque você está perdido. Um filho às vezes se perde, né? E o pai vai atrás, ele vai procurar, vai buscar e acha o filho que estava perdido. Parábolas das ovelhas, das 99, né? O pastor deixou as 99 no lugar seguro do aprisco e foi atrás daquela que havia se perdido. Vemos também a parábola das dracmas, né? A mulher perdeu uma dracma e varreu toda a casa. Enquanto ela não achou essa dracma, ela não parou de buscar, ela não parou de procurar, porque essa dracma estava perdida. Essa dracma é eu e você. Essa ovelha sou eu e sou você. Então o nosso Deus, ele nos busca e nos procura. Mas quando ele te encontrar, quando ele te achar, qual vai ser a sua atitude? Desejar ver Jesus, subir o mais alto, levar ele para casa e ouvir dele a salvação entrou na sua casa? Ou você vai virar as costas e ir embora, porque sua vida está presa na riqueza, nas bebedices, nas farras, nas noitadas, no seu futebol, todo dia que te controla, que te vicia, nos seus vícios, no cigarro, nas drogas. O que te prende? O que te faz impedir e não querer aceitar esse chamado de busca e de salvação que Jesus oferece para você? Amém? Que hoje, em nome de Jesus, o Senhor, o Deus, ele possa, né, ter um livre acesso no seu coração. Se permita ser buscado e achado e ser salvo por Jesus. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus, né? Compartilhe esse vídeo, né? E para que outras pessoas possam ver, né, esta palavra. Esse foi mais um devocional, né? Buscar e salvar em nome de Jesus. Que Deus abençoe.